Rádio Tabajara apresenta Cena Cultural, arte, cultura, literatura e educação. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui trazendo mais uma vez o Cena Cultural. Hoje conversaremos com Ana Maria Meira Leal, para os íntimos, Ana Leal, né? Falando sobre história da Paraíba. Bom dia, Ana. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ana. Bom dia, Daniele. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos dois e que esteja feliz de estar aqui com vocês. Ana Leal é uma sumidade em história da Paraíba e, coincidentemente, nós estamos na semana, vamos entrar na semana exatamente do aniversário da Paraíba. Estamos já no mês do aniversário da Paraíba, de João Pessoa. E aí nada melhor do que começar o nosso programa de hoje com a música Sublime Torrão, na voz do nosso querido Tony Dumont. No recanto bonito do Brasil, sorri a minha terra amada, onde o azul do céu é mais cor de anil, onde o sol tão quente parece mais sutil. Lá eu nasci, me criei, fiz canções e amei, sempre tive inspiração. Lá no Nordeste imenso tem um fulgor intenso, meu sublime torrão. A minha terra que só encerra belezas mil, pode ser chamada a namorada do meu Brasil. Minha terra tem o cantar dos passarinhos, na lagoa os gancinhos com seu nado devagar. As morenas são gentis, ostentando os seus perfis numa noite de luar. Não tem a fama da baiana, mas a paraibana sabe amar, tem sedução. Paraíba hospitaleira, morena brasileira do meu coração. Incrível essa música, não é, Ana? Você conhecia já, né? Claro, todos conhecem. O interessante, Ana, com relação ao meu Sublime Torrão, é que, sendo um hino popular, ele, para a população, ele se sobrepõe ao oficial. As pessoas quase não conhecem o oficial, não é isso? Porque um dobrado oficial, na realidade, é uma música mais tocada, ser executada mais pelo instrumento, e antigamente as pessoas parece que se intimidavam de cantar. Agora o Brasil realmente resolveu cantar, mas anteriormente as pessoas até se intimidavam. Como é um hino de uma época em que a musicalidade era uma coisa não muito popular, as pessoas não sabiam o ritmo do hino oficial, paraibano mesmo, oficial. E durante muito tempo, quando surgiu o boom do turismo na Paraíba, meu Sublime Torrão era tocado em todos os eventos, que terminou se tornando um hino oficial, né? Entre aspas, porque existe a oficialidade, falando errado, mesmo na linguagem dos hinos. E a preocupação maior de meu Sublime Torrão é quando ele fala da lagoa,
né? Tem uma das coisas mais lindas que eu acho ele por ser totalmente feminino e também por ele fazer uma comparação com as baianas, né? E diz que que a gente é mais sutil, que nós somos mais belas, que nós somos mais meigas. E eu acho que isso tudo tem a ver com a Paraíba. Naquela hora não é uma mulher, é a Paraíba que está se falando. Eu acho por isso que talvez tenha assumido essa postura de hino oficial do nosso estado. Boa. E eu digo a vocês, eu não conheço o hino oficial. Eu conheço, a gente cantava pra no mim, liceu. esse aí. Ele é muito interessante, né? Assim, ele tem salve o berço de heroísmo, Paraíba terra amada, Via Láctea do civismo, sob o céu de amor traçado. É lindo. E Olha vai, só, é uma gente, poesia viva. É incrível. lindo. Olha só a questão da história. Isso tudo se perde. Eu como acho que eu sou um pouquinho mais velho que a Daniela, somente 4 anos, né? Mas na época do liceu, nós cantávamos sim. Essa da Paraíba, só que algumas pessoas conseguem, inclusive porque a melodia também não é simples. É uma melodia, exatamente, é uma melodia muito solene, muito, né, muito erudita. Dobrada, você vai cantando e tem que acompanhar. Eu trabalhei numa escola que hoje ela não existe mais, que era o Colégio Pepe, que Dona Maria Bronzeada, aquela matriarcal, ela levava todo mundo pro pátio, cantava o hino nacional e cantava o hino da Paraíba. E eu me sentia muito orgulhosa, acho que foi uma das sementes desse amor tão grande. Porque o hino, ele quando você conhece a história e você vai juntando cada palavra daquela com um momento histórico do seu estado. E eu respeito muito esse hino e eu fico muito feliz quando eu vejo bandas, como a banda da polícia, outras bandas que nós temos, aquelas bandas bem tradicional, executando o hino, que tem toda uma sonoridade de beleza e de encantamento. A historiadora consegue ver os dois lados, né, gente? Muito bem. Me diz uma coisa, como é que começou essa tua ligação com a história? De onde veio essa semente que plantaram em você? De onde veio? Eu acho que eu nasci dentro da história, eu digo para as meninas, porque eu tinha uma mãe que contava muita história, eu tinha um avô que quando eu ia para o Cariri, toda aquela remedaria que ele fazia, como homeopático, ele era história, tudo ele tinha uma história para uma raiz daquela, tudo tinha uma história. E depois eu tive o meu tio Zé Leal, que é assim, considerado um grande historiador e se preocupou realmente com essa essência das bases da história da Paraíba. Depois veio o Willis, o meu irmão, que é uma pessoa mais notória, mais pública hoje. E assim, eu vivi nesse meio. E quando eu tinha 14 anos, eu já contava história, criava história, inclusive. Quando eu via qualquer história das pessoas, na memória, dentro da minha cabeça, já era uma formatar e fazer uma história. Por quê? Porque esse amor, ele é embrionário. Se você nasce, eu acho que eu já nasci com essa semente. Até por ter sido alimentado num ambiente que era propício a sair daquele meio, os dois, dos 8 filhos, Dona Nenê, que fui eu e o Willis, totalmente voltado para a história, semeado por Zé Leal, que era uma figura assim, encantadora. Todo sábado tirava horas para conversar conosco dos seus livros, das suas escritos, das suas anotações. Mas o amor maior foi quando eu conheci os 171 municípios de Paraíba. Essa viagem assim foi só encantamento. Porque eu não quis ir para a cidade, eu quis ir para a zona rural. E aí o encantamento das capelas, o encantamento dos rios, das pontes, aí foi crescendo cada vez mais. Aumentou o número de municípios, né? Nós somos 224. E você agora já conhece Conheço o resto, conheço. Eu só me propus a ensinar a história da Paraíba quando eu conheci o estado todo. Inclusive os principais rios, os principais açudes, né? Eu acho porque a história, ela se entrelaça com a geografia. Se você não conhece um pouquinho de geografia, você não conta bem a história. A gente usa muito histórias, a gente tem que saber por causa da literatura, né? Assim, eu sou apaixonado por história. A coisa mais linda do mundo é quando Zé do Rego diz, o meu rio é o Rio Paraíba. Então essa linguagem tem tudo a ver com a sua linha de literata. O fato, então, Ana, de você ter feito todo esse passeio aí, conhecendo esses imensos recantos do nosso estado, facilita o teu trabalho? Por exemplo, quando você faz uma aula campo, você já sabe para onde levar essas pessoas, o que falar com elas, o que passar para elas? Há 30 anos eu fiz os primeiros passeios, que a gente chamava naquela época de passeio, hoje é aula, campo, né? A linguagem era passeio mesmo, era para eu conhecer. Depois a gente foi, na medida que nós íamos naqueles recantos, a gente ia fazendo anotações e o próprio crivo do olhar faz você ver as coisas diferentes, né? E no primeiro momento que eu fui no Vale do Dinossauro, eu tive um desencanto, né? Eu não via o que apreciar. E você trazer aluno para uns recantos onde não tem o embelezamento, porque ele era muito natural, como ainda hoje, mesmo com as modificações que passou, mas ele ainda tem sua naturalidade. E eu dizia, o que eu vou falar? Aí o que é que eu fazia? Eu falava dentro dos princípios do que era paleontologia, o que é que representava para o mundo o Vale do Dinossauro, daquelas plantas, mas depois eu escutava
o olhar do aluno. E esse olhar do aluno foi que foi me alimentando para que eu pudesse trazer uma nova vertente para a forma de passar aquilo ali. Não atualizando, inclusive. Isso tem 30 anos e a gente, todo dia que vai, a gente tem que se atualizar. A modernidade, a praticidade da linguagem hoje, ela é mais convincente porque você tem mais recursos. Você passa um vídeo antes, você dá um depoimento de alguém que esteve lá, isso vai alimentando. E você também, por sua vez, se permitir que essas modificações vá alterando o seu olhar, vá alterando o seu discurso de professor. Eu saber contar também encanta o aluno, né? Eu lembro, eu gosto muito de contar essa passagemzinha. Eu estava andando no Varadouro, contando das demoiselles, dos cavalheiros, das sombrinhas, e aí alguém me perguntou ali perto, na altura da linha do trem, e como é que elas atravessavam a linha do trem? Aí, sem eu querer, eu tentei segurar a calça, uma saia que não existia, e fiz a posição, né? E eles ficaram encantados. Puxei o braço para cima, fiz a sombrinha, e com a outra mão eu segurei a saia. E mandei que eles descessem um pouco mais e olhassem. Ele disse, professora, eu estou vendo a saia e estou vendo a sombrinha. Quer dizer, você tem que criar o encantamento, gente. O encantamento é embrionário. Você tem que trazer dentro de você, do mais íntimo do seu útero, palavras que sensibilizem. Linguagem, o olhar, o gesto, a forma de você dizer as coisas para o aluno faz com que ele entre no seu clima de historiador. Entre com você naquele clima e viva aquele momento. Volte no tempo. Volte no tempo. Há coisas que você conta, falar de um lampião que tem ali, da iluminação a óleo de baleia, tá entendendo? Do rio que ela ali era uma região ribeirinha, estou falando do Varadouro, onde tantas famílias viveram ali, vivem até hoje, né, a importância do rio. Quer dizer, você vai criando um clima, e esse clima, ele gera dentro de você. Cada aula é uma aula, porque, voltando só um pouquinho aí, quando você falou com relação a Sousa, né? Sousa, que é o Vale dos Dinossauros, aí o aluno chega com aquela mentalidade do Jurassic Park, né? Então ele pensa que vai ver toda aquela grandeza e de repente vê o natural, rochas, um vale, enfim. As pegadas. Isso, mas eu quero que pegada. Pensei que. Então, enfim, você precisa então criar um mecanismo de encantamento, realmente. Se ela teve esse impacto quando chegou. Não, porque ela ficou preocupada. O aluno. Mas eu acredito que ela ficou preocupada como é que ela ia fazer exatamente esse encantamento. O que é que eu vou mostrar? Preparar tudo. O que é que eu vou mostrar, né? eu como professora? Porque você consegue abstrair, você consegue ver a história sob outro viés. Você consegue ver os homens, a antiguidade, ou seja, como é que se chega até ali. E as pessoas querem ver cinemas, né? Spielberg. Uma coisa mais interessante é quando ele chega no Ingá, que ele diz assim, bota a mão nós, professora, eu vim olhar uma pedra. Você morre, né? Na hora você tem assim. Aí você, antes, na viagem, dentro do ônibus, você tem que mostrar todos os escritos, o que tem ali, que povo foi aquele, como era importante os índios, entendeu? Que aquilo ali ainda é uma incógnita, ainda não tem um estudo preciso de quem fez aqueles escritos. Então, a preocupação maior que a gente tem é levar cada vez mais o aluno a sentir, na hora que ele olha, o impacto. Ele sentir que ali existiu alguma coisa de magnífico, de grandioso. Certo. Nós já viajamos com você, lembra? Uma vez lá para Brenan. Tá. Pernambuco. E assim, nossa filha era pequena, foi com a gente, se encantou com o jeito de você falar, prestou atenção, que não é comum, né? Uma criança prestar atenção assim, a gente levou os terceiros anos, lembra? Lembro. E assim, você, todo o caminho foi falando, foi preparando a gente, mas assim, em sala de aula, qual é a reação dos alunos diante de uma aula de História da Paraíba? Qual é a reação deles? Assim? Na realidade, tem toda uma preparação antes, né? Eu primeiro falo um pouco de toda essa minha viagem, desses meus estudos, a minha preocupação em que o resgate dessa história seja muito respeitoso, de que é importante para a vida e para o preparo intelectual de uma pessoa conhecer sua história, sua essência. Isso eu faço bem antes. Como eu trabalho paralelamente nessas salas que eu trabalho Paraíba, eu trabalho filosofia. Então, normalmente, ele já tem uma identidade com a minha forma de conversar em sala de aula. E a preocupação que a gente tem nos casos de especialização é que muitos deles escolheram a História da Paraíba pela vontade de conhecer um pouco o que é seu. A maioria deles, 80% chega em sala de aula, a gente fica muito encantado porque você tem
de todas as áreas, não só é historiador, fazendo a especialização. E o encantamento é conhecer o que é dele. Eles trazem o município, eles trazem a região, eles trazem, por exemplo, além da região, eles trazem o problema que o município dele enfrenta. Então, ela se torna uma aula, às vezes até mesmo para ele formar melhor o homem paraibano que ele é. Eu acredito que o despertar é quando você mostra para o aluno que você não se preocupou somente com o fato histórico, mas com o contexto histórico daquela região e daquela cidade. Então, os 224, 223, que alguém disse que a capital é capital, né, tratar dessa forma, e a gente cada vez vai vendo que o aluno mostra interesse. Quando nós terminamos, nós temos assim uma carga bem maior, porque especialização em História da Paraíba, nós temos uma carga maior, e naquele momento o aluno traz a abordagem que ele quer. E essa liberdade, por ele não ter uma bibliografia rica que nós temos em História da Paraíba, a gente indica muitos materiais científicos e acadêmicos, que ajudam muito pela linguagem, e ele vai entendendo o seu discurso. O final deles é uma atividade externa feita por eles. E eu fico muito feliz quando vejo que eu estou deixando a herança para alguém. Que essa é a nossa preocupação. Quem vai continuar? Ana, a tua paixão pela história, não apenas pela história oficial, mas por essa história mais popular, essa história mais do povo, é notória. Antigamente, não sei se, né, claro, a gente percebe então que as músicas, elas contavam histórias. As pessoas, elas tinham uma tradição oral muito mais forte. Hoje essa oralidade se perde um pouco, assim, as histórias passavam de pai para filho. Pensando nisso, a gente vai ouvir Senhor da Floresta, que é uma música de René Bittencourt, na voz de Bethânia, que conta exatamente a história do índio, né? Que amava a Índia. Eu acho que parece um pouco com a história da Bica. Isso, exatamente. Então, eu acho. Depois eu quero ouvir, viu? Tem tudo a ver com a história da Bica, quando a gente né? voltar, então, depois da música, a gente vai falar exatamente sobre essa relação entre essa história oficial e essa história popular. Vamos lá. Senhor da Floresta com Bethânia. Senhor da floresta, um índio guerreiro da raça tupi, vivia pescando, sentado na margem do rio Chuí. Seus olhos rasgados, no entanto, fitavam ao longe uma taba na qual habitava a filha formosa de um Morubixaba. Um dia encontraram Senhor da Floresta no rio Chuí, crivado de flechas de longe atiradas por outro tupi. E a filha formosa do Morubixaba, quando anoiteceu, correu subindo a montanha, no fundo do abismo desapareceu. Naquele momento, alguém viu no espaço a luz do luar. Senhor da floresta, de braços abertos, risonho a falar. Ó Virgem guerreira, ó Virgem mais pura que a luz da manhã, iremos agora unir nossas almas aos pés de Tupã. Linda música, né? Com uma interpretação maravilhosa de Bethânia. Ana, há espaço para mesclar a história popular com a história oficial numa aula de história? Só há.
Fica nós mais temos, interessante, né? Fica, eu acho que é até inclusive mais atrativa, né? Quando você para a aula, aquela coisa bem tradicional, e entra nos causos, nos contos, nos mitos, eles realmente você vê os olhinhos marejando, procurando identificar, às vezes até alguma coisa que eles também já ouviram da avó, da mãe. É uma identidade que de repente você sente que o aluno está interagindo com você e quimicamente ele também está ligado com outros fatos da vida dele. A gente tem casos assim como o da Bica, que nós, do questão do Intambiá, do caso que a gente leva até a Shakespeare, quando fala de Romeu e Julieta, alguém chega até a comparar esse amor tamanho, né? Como também nós encontramos numa das capelas, quando nós estávamos fazendo nosso trabalho de monografia em Santa Rita, uma capela que o pai, né, chegou a mandar matar o casal porque ele era pobre. Existem muitas histórias, quase toda a cidade da Paraíba tem um caso ligado a essa questão amor, né? Que é diferente, e eu acho que ela tem uma identidade muito forte conosco, porque está tratando exatamente do nosso primórdio, da nossa história, que são os nossos índios, né? A música é belíssima e leva a gente a pensar nesses casos. Por exemplo, lá na Aldeia do Galego, eu tenho um grande amigo que foi um ex-chefe, Raquel, que ele conta histórias fantásticas dos índios que lá viveram. Você passa horas e quando nós fazemos, nós não chamamos serenata, nós chamamos encontro ao luar, porque eles cultuam muito a lua, então a gente contava ao redor da casa dele, que parece uma casa de sítio, aquelas casas com aqueles alpendres grandes, e ele contava que eu viajava, gente. Quando eu voltava para a sala de aula, eu notava que a minha aula, eu amo muito a questão da essência indígena, que eu recebo, que eu acho que é uma carga muito forte de emoções, quando eu convivo com aquele povo. Eu acho que a minha aula ela fica mais identificativa e fica de uma melhor linguagem com o aluno. Porque eu não estou contando só o que eu li, eu estou contando o que eu senti no passar do discurso do meu amigo índio. Então, eu acho que essa sensibilidade, o professor, ele tem que sair do espaço acadêmico e ir para o meio do povo. Esse povo que sabe muito mais do que a gente. Mas me diz uma coisa, e a história institucional, ou seja, a história acadêmica, ela gosta dessa relação ou... Eu acho que hoje a gente já encontra, né, os espaços. A gente encontra, não que deveria ainda existir. A oralidade foi uma briga muito grande, nós que convivemos com esses trabalhos acadêmicos, nós sabemos que hoje é que ela tem o seu espaço, mas foi rejeitada. Eu me lembro que em 2000, quando eu estava fazendo um documento final, que eu quis trabalhar o meu tio Zé Leal, eu encontrei todos os impedimentos, porque era uma biografia e era familiar. Hoje em dia, graças a Deus, tudo isso foi vencido. Mas houve realmente um certo impedimento. Hoje eu vejo trabalhos belíssimos sobre nossa Paraíba, que envolve a oralidade. Inclusive, o trabalho, a dissertação da Daniele, ela trabalha um elemento que, pela história, segundo a história, não existiu, mas ela exatamente estudou a obra de Dias Gomes. Ou seja, foi muito mais fácil trabalhar a literatura, porque se ela fosse entrar no espaço da história em si, as pessoas diziam, mas Branca Dias não existiu, então... Eu não consegui, assim, não tem nada falando. Aqui eu fui no Instituto Histórico e Geográfico, não tinha o quê? Um parágrafo, né? Lógico, para o historiador, a Branca Dias não existiu, porque não tem nenhum documento, não tem nada falando. Tem uma Branca Dias em Olinda, que essa realmente existiu, mas são 300 anos de diferença. Aí tem toda a documentação na Torre do Tombo, do processo da Inquisição e tudo mais. Mas a daqui, aí eu estudei, e lógico, eu não sou historiadora, né? Então eu estudei a narrativa de Dias Gomes. É interessante quando nós conseguimos fazer uma avaliação de um fato histórico nosso. Por exemplo, Branca Dias, eu lembro quando eu saio para fazer esse City-Tour, que eu gosto muito da aula de campo, eu acho que a aula de campo, a aula da nossa cidade, ela tem espaço para você dar 40% de aula na rua. Eu digo, tirar o traseirozinho da bancada e ir para a rua. Que esse olhar é um olhar grandioso e é um olhar onde o aluno se posiciona. Por exemplo, quando nós chegamos ali na loja maçônica, que tem o nome de Branca Dias, eles questionam muito, né? E você, às vezes, fica meio atada. Por quê? Porque você, como historiadora, você se acanha de desmistificar o nome, né? Na realidade, dizer quem realmente foi Branca Dias, mas sem muito detalhe. Eu acho que o espaço fora da sala de aula, ele é mais rico, mas também você tem que ter muito percalço, muito cuidado, porque você também, de repente, pode se ver numa situação criada e um clima de estabilidade da sua história. A sua história, ela tem que ser calcada em verdades. Eu tenho que ficar muito bem explicado, verdade, é um muito mito, bem né? detalhado. E depois, assim, o aluno que sai com você, ele tem que saber diferenciar o que é um
mito e o que é verdade. O mínimo que você pode fazer na sala de aula é preparar o aluno para o que ele vai impactar fora da sala de aula. Isso é a obrigação do professor de história. Você não pode fazer um passeio com um aluno que você não conheça. Você não pode levar um aluno para um lugar que você não conheça a história daquele lugar. Você pode correr o perigo de você se dar mal. O educador, ele tem que ter uma proposta de, quando sair da sala de aula, ele melhorar 100% o que ele fez em sala de aula. É um complemento, mas um complemento visual, um complemento onde o próprio aluno faz o seu olhar. Muito bem. Ana, o papo está maravilhoso, a gente vai para um pequeno intervalo, depois a gente retorna. Estamos apresentando Cena Cultural.